E aí, pessoal, tendência, eu dou essa mexidinha aqui, porque se eu mexer depois que começa a gravação, aí ele para a gravação. Ele acha que o mouse saiu da tela cheia, né? Enfim. Eu queria, antes de falar sobre ambiguidade, esclarecer um pouquinho melhor a questão dessa falha de cenário aqui. Porque eu tinha falado, ó, mas a partir do momento que veio desse movimento esticado, tocou o fundo dessa macro aqui, né? Essa região aqui, e já puxou para cima, já me devia acender um alerta de que talvez eu não seja uma continuação de venda, que talvez ele esteja virando mesmo, e dei um exemplo de que, tipo, ele podia vir, acumular, aí fazer um movimento de iniciativa, fazer o pullback e continuar. Aí você pensa assim, pô, cara, mas você também disse que você preferia que acumulasse mais para baixo do que aqui para você pegar o pullback. Só que se acumula aqui, né? E agora vamos dar um zoom, a gente não precisa mais ver essa área aqui, a gente já sabe qual é a referência. Se ele baixa, acumula mais profundo e vem para cima, estoura para cima, aí não seria alta? Poderia ser alta? Sim. Como é que a gente define o que é melhor? Aí vem a ambiguidade. É tipo assim, num micro seria uma área de um dia, que nem às vezes nem é a maior área do dia, que poderia ser essa aqui ainda. Você vê que tem dias que formam uma área só, né? Ele faz o movimento dele, balanceia, e ficar pensando. Aí, aqui nesse final do dia, teve uma coisa que poucas vezes acontece, que no final do dia ele definiu outra direção. Mas geralmente é uma área, aí às vezes são duas, tipo esse dia aqui, né? Às vezes é um monte, porque às vezes é um dia de tendência ou um dia volátil. Saiu notícia e ele ficou tentando achar o valor. Beleza. Mas ele poderia, uma das áreas do dia poderia ser mais essa aqui. Ela tem uma aqui, só que é maior essa aqui. Certo? E pelos candles você vê que ele veio mais para cá. Enfim, mas se ele acumular aqui, cai, no fundo, você disse que pode ter uma continuação. Mas se ele ganha, né, vamos fingir que acumulou aqui, se ele ganha aqui e retesta, não é compra para pegar toda essa área aqui, certo? Para pegar tudo isso aqui? Poderia ser. A questão é, qual o movimento principal? Né? Aí é que eu uso o price action. Ele começou uma nova tendência de baixa. Beleza, mas alguma hora você tem que desconsiderar. Eu não vou considerar uma área que fez num pedaço de um dia, entendeu? Se ele acumula aqui, ganha aqui, eu não vou já considerar que é para eu comprar. Por isso que eu falo que às vezes é ruim você usar a referência só do dia anterior. Porque tem gente que faz isso na internet e fala assim: ah, ganhou a área de valor do dia anterior, você compra. Perdeu, você vende. Mas se você tinha isso, até esse dia, você tinha isso aqui, ó. Você tinha essa área aqui, ó. Vou tirar até os diários. Você tinha isso aqui. E o mercado atravessou ela sem dó. O que que eu espero? Eu espero um pullback. Então a gente espera um pullback de uma área de um dia para comprar aqui. Beleza. Mas e as áreas maiores? E as referências maiores? E o contexto maior? Então ele veio desse movimento, acumulou, acumulou, tentou fazer um topo depois dessa acumulação, falhou, derreteu para baixo dela. Essa é a referência muito maior do que um dia, ó. Tá pegando vários dias aqui, entendeu? É assim que eu diferencio. O que que eu prefiro no momento? Eu prefiro esperar que acumule aqui no fundo daquela outra macro e puxe para eu comprar, tudo bem, é um fundo de uma macro? Mas o que está acontecendo hoje, entendeu? Eu acho que tem uma das leis de dinâmica, ela cita isso, ou eu citei no webinar, que a ordem de prioridade o mais recente, não, time frame maior, depois o mais recente e depois eu não vou saber o que falar. Mas tipo assim, uma coisa mais recente, ela pode ser relevante dentro do contexto maior. Então, para mim, eu vou considerar essa área aqui, essa vai ser minha referência do tipo assim, se ganhar ela de novo, aí eu viro para alta. E não se ganhar um dia anterior, porque muitas vezes a gente vê falsos rompimentos de áreas de 5 minutos. Você vê um caixotinho de 5 minutos, ele puxa para cima, volta para dentro do caixote e vai para outro lado. Tem até o Wyckoff, né? O Wyckoff ele fala da teoria clássica de como é o movimento de mercado. Ele faz a acumulaçãozinha, rompe para cima, rompe para baixo, falso rompimento, e aí ele vai, porque ele quer pegar.
né? Ele quer pegar a liquidez da galera que é mão fraca, né? Os grandes bancos estão buscando a liquidez antes de fazer o movimento. Beleza. Isso acontece em todos os time frames. Só que vai acontecer menos num time frame maior, entendeu? E então, se eu pegar uma área de valor do dia anterior, ela pode romper e voltar para dentro dela e atravessar para baixo, tá ligado? Então pensa assim, essa área de valor menor, aí lembra que eu falei sobre divergência e convergência de áreas. Então eu falei que, por exemplo, eu vou fazer um rompimento disso aqui. Às vezes o que acontece, não foi esse caso, porque saiu a notícia e virou. Ele puxa, ele acumula no time frame menor, que são menos, entendeu? É menos volume do que esse todo que fez aqui. E aí há um rompimento desse menor e ele dá de cara com a maior. Então ele dá combustível, tá ligado? Ele dá combustível, porque vai ter as ordens dessas pessoas, que algumas vão estopar, vendendo, para esse cara que está comprando, certo? E depois, quando entrar nela de novo, vai redistribuir, então ele vai achar mais liquidez, e quando ganhar aqui, ele vai pegar a liquidez do vendedor que vendeu aqui e estopou comprando, ele vai aproveitar essa liquidez para realizar, entendeu? Porque o vendedor estopa comprando e compra dele, que comprou melhor aqui e realizou, entendeu? Então, toda vez que, é que nem médias móveis, né? Tem gente que pega, tipo, uma de 200 está subindo, e a de 10, 20 cruzou para cima, e aí ela tá um pouquinho para cima já da de 200 e o mercado vem fazer um pullback na de 200. Aí ele pega a divergência de médias, porque ele está esticado em relação à menor e ele está em conformidade com a maior, sacou? Eu não sei se eu expliquei desse jeito no webinário, mas com o valor também é assim. Então, quando se cria uma área de valor de um dia, ou até menos de um dia, só um pedaço de um dia, cria em algum lugar, e aí você espera romper para pegar, pensa no contexto maior. Porque se ele está rompendo, dando de cara com um contexto maior, provavelmente você vai pegar um falso rompimento dessa área menor, tá? Então, é isso que eu quis dizer que eu preferia que acumulasse aqui embaixo. Aí você pensa, acumulou aqui embaixo, mas se rompe aqui, faz pullback aqui, é compra e você está vendendo aqui. Eu estou vendendo porque eu acho que vai romper essa área menor, vai dar de cara com a maior, vai voltar e vai estopar toda essa galera que comprou o rompimento dessa maior, ou dessa menor, sacou? Agora, por que que essa aqui deu, né? Essa aqui é uma área menor. Ela rompeu, deu um teste aqui, na real, né? Rompeu aqui, deu teste aqui, deu outro teste aqui, e os dois funcionaram. Porque essa está em convergência com a referência maior, entendeu? Não está em divergência. Ela está bem no limitezinho. Está bem no limitezinho. Isso aqui não é só esse dia, são os outros dias. Então nem precisa disso. Vai ter, ó. Ele ainda vai ter isso aqui. E naquela outra referência minha, ó, ele na real vai ser o topo, ó. Antes 0,37, 36, eu já falei desse número aqui, né? Ele estendeu um pouquinho e tal, veio para 45, 46, tá? Então essa está em conformidade. Então o rompimento dessa vai gerar combustível para a redistribuição dessa área aqui, que entrou nela. Agora, se essa acumulação fosse aqui embaixo e ela puxa para cá e dá de cara com o fim da área, aí é uma divergência de time frame menor com maior. O time frame maior vai se impor e o time frame menor ele vai servir de combustível para o maior, né? Então essa diferenciação que eu queria fazer, né? É a primeira coisa sobre ambiguidade que eu queria falar aqui, porque você pode achar que uma acumulação aqui com um rompimento seria um sinal de comprar, mas tem que pensar o que está acontecendo agora. Agora, se essa áreazinha aqui tivesse mais para baixo, é que aqui eu estou pegando duas já, né? Mas essa é a mais recente, de uma semana e pouco. Se isso aqui tivesse acontecendo aqui, né? Aí é outra história. Aí, se fizesse uma área diária aqui e ganhasse, aí a convergência da diária com uma de mais dias. Aí eu ia comprar. Beleza? Agora vamos ver outra ambiguidade que está gerando por causa de área menor que maior. O que a gente tem aqui, que eu já falei já? Uma macro. Topo é 19, certo?
E agora ele está criando uma convergência, que é o dia de hoje se acumulou bem no topo. Está em cima aqui dessa região do 19, certo? A área de valor dele está em cima. E aqui já tinha rejeitado, agora ele veio de novo, ou seja, tanto bate até que fura, né? E está furando, certo? Apesar de ter rejeitado aqui. Qual que é a ambiguidade que eu vejo? Seria perfeito ele acumular aqui e eu já pensar num rompimento e tarará. Só que ele rompeu antes. Ele já veio direto pro 30 antes desse pullback, tá ligado? Eu esperava que ele fizesse isso, pullback, tá ligado? Aí lembra, uma área menor com divergência da maior. Ela acumulou menor aqui, veio aqui, bateu numa maior, e não tô falando só desse dia, tá? São 2 semanais aqui. Abre aí. São essas 2 semanas aqui. Podemos tirar o dia de ontem, ó, para não ter aquela visão do cara, agora eu sei o que aconteceu. Com as informações que a gente tinha, daria para ver? Daria, entendeu? Daria, ó, que é a referência 86, 85. Só que eu já falei, eu tava preferindo aqui, né? 78, 79. Tanto que é onde ele veio depois. E aí o cara que comprasse no 90, 85 aqui, ele ia tomar um 0 a 0 ou ia tomar um calor, né? Só se ele já saísse ali no 30 e tal. Aí beleza, aí ele fez uma operação mais curta. Mas pô, já são 50 pips na real, né? Não é curto não. A questão é que o pullback melhor era aqui. Por quê? Ó, é aquela questão da área do cluster, né? Do cluster em convergência com o valor do dia anterior. Então você vê que, tipo, dá numa POC dele, né? Tá, esse topo aqui dá mais perto do 90 e tal. Então realmente é uma questão de escolha, de stop e tudo mais. Eu sinto que ele quis vir mais aqui pro 79,80 do que pro 85,90, ó, porque ele furou 85,90, tá ligado? Ele inclusive fez um valor de 5 minutos. Ó, ele fez isso aqui, ó. Ele deu essa acumuladinha aqui, ó. Isso é o quê? Isso é o quê? Já deviam saber. Zona de demanda, né? Drop, criou uma base, que é de volume, e rally. E ainda o pullback aqui, ó. Eu só não entrei aqui porque eu fiquei pensando, cara, mas se meu ponto é 79, ele pode vir e aí ele fazer a mínima de 79, entendeu? Mas o Brenner mesmo, ele tinha um Fibonacci que o nível era aqui, ó, no 88, 87, entendeu? Dependendo do stop, pegaria, entendeu? Mas como veio de uma rejeição muito forte do 30, ele não quis, quer dizer, às vezes foi pelos motivos dele que ele não entrou, mas estava tudo batendo aqui. A questão é o seguinte, qual que, qual que é o problema que a gente tem agora? Acumulou no topo da macro, só que ele já rompeu, porque pensa, não dava considerar não dava considerar um falso rompimento de 30 pips, tá ligado? Então, tipo, eu esperava que ele fizesse isso aqui, essa área menor fosse rompida, aí pela divergência você pega aqui, ele volta para essa área menor, pega todo mundo dessa área menor no contrapé, e aí segue para cima. Mas não, ele foi para cima, depois veio. Tá, às vezes o rompimento dele, na real, é lá por 1,20, né? Então isso aqui não foi nada, entendeu? Mas aí você fica na dúvida. Porque, tipo assim, se acumula no topo de uma macro, eu espero que ganhe essa macro mesmo. Só que ele ganhou e voltou para dentro. E agora ele está acumulando aqui, ele pode dar mais clareza. Só que se ele entra aqui de novo, ó, se ele entra aqui, ó, nessa referência já do dia, eu já tenho quase 30 pips de espaço que eu falo, que é o quê? Porque se perde aqui e faz um repique, ele pode andar até aqui e me dar uma puta tranquilidade. Que eu já vou ter 30 pips numa operação, posso fazer uma parcial caralho. Entendeu? Mas ele pode voltar para aqui e bater numa macro semanal. Aqui, ó. E aí ele continuar a subida. A gente não viu isso acontecer com a semana passada, que eu falei, cara, ele bateu aqui num profile diário, ele entrou numa macro, bateu num diário e saiu.
entendeu? O diário se impôs mais, porque às vezes o tipo de volume que entrou naquele dia foi um volume mais institucional, tá ligado? A gente não consegue diferenciar o volume aqui, a gente só acumula volume, entendeu? Mas vai ter dias. Quando é mais óbvio, a gente sabe que é tipo, saiu um payroll e teve um puta movimento. A gente sabe que tudo que acumulou naquele dia antes do payroll e são caras se posicionando, e o movimento do payroll são reposicionamentos. Então vai ter defesa daquele movimento, certo? Que é o que a gente pensou no PMI, só que o PMI falhou. Acontece. Tem gente que mete VWAP ancorada, né, em eventos e dá certo pra caralho. Sai um indicador foda e que o mercado fez uma mínima nesse indicador e subiu. O cara mete a VWAP ancorada aqui e vai no respiro, ele vai bater e vai ir. Bonitinho, cara, bonitinho. Tem a tela aqui para testar essas coisas lá. Tem no TradingView, cara, VWAP ancorada, muito bom. Qual você põe, ó, vou até pôr aqui. Já pensou? Agora eu vou pôr e respeita bonitinho. Olha lá, aqui teve, ó. Aqui teve o pullback. Quantos pips de calor o cara tomou? 6 pips, 7 pips, tranquilo. No Forex os caras faz stop muito maior que isso. Eu que sou teimoso e quero stop curtão, tá ligado? Aqui também. Então, assim, tem cara que faz isso. Beleza, mas para não devagar de novo, a gente está com essa ambiguidade, então, que apesar dele estar acumulando no topo de uma macro, ele já fez um falso rompimento e voltou para dentro. Se esse dia tivesse fechado e né, que o overnight ele está bem para cima, mas do jeito que fechou o dia, eu fiquei, putz, eu não sei o que fazer aqui, porque imagina aqui, né? Fechou aqui. Tá com essa macro, tá com essa macro aqui, que ele pode ainda repicar aqui e aí ele tem a força para subir. Só que ele já acumulou aqui em cima. Essa acumulação, se rompe aqui para baixo, pode dar força para fazer toda a reversão da área. Tá ligado? Só que eu posso vender aqui e aí ele bater aqui no 78, 79 e aí fazer o rompimento que a gente estava esperando, entendeu? Às vezes ele só, tudo isso é ter ficado de lado para aí retomar uma alta. Já aconteceu já, certo? E aí eu vendo esse fundo aqui e tomo na cara. Apesar que já daria tempo de fazer stop no 0 a 0 aqui, ou stop gain até, né? Só que agora é feriado Thanksgiving, então ele pode romper aqui e voltar mais rápido. Ou ele pode romper aqui e voltar para dentro. E ele pode ser um dia totalmente balanceado dentro desse, tá ligado? O feriado vem para confundir mais ainda. Então, essas são minhas teses. Tipo assim, se ele ganha essa área, que é o que parece, o overnight já tá aqui acima, você pode até pensar em recomprar aqui, velho, e buscar alvos para cima, certo? Eu tenho um ponto no 19,64 lá que eu mostrei para vocês, certo? Se ele entrar lá de novo, essa aqui não significa que vai cair ainda, porque a gente ainda está na área do topo da macro. Ele pode balancear nela, criar mais energia, que a gente fala, para subir. Se ele perde aqui essa área do dia, pelo que eu expliquei no começo do vídeo, eu falei, não é porque perde uma área de valor diária que o mercado vai andar para o lado dela. Não é porque ele vai perder esse fundo aqui, ó, que ele vai andar. Não necessariamente, porque ele pode perder aqui e dar de cara com essa aqui. Entendeu? Que é de mais dias, que é semanal. E aí ele pega todo mundo que vende isso aqui no contrapé. Então eu estou pensando em usar como referência ainda o 7879. Por quê? Porque ele vai perder uma mínima e aí ele vai ter mais força para cair. Se ele perder essa mínima e não cai, aí me diz, pô, não, realmente eles estão se preparando para subir mais. Tá ligado? E a referência que muitos grafistas usam, que geralmente é o topo anterior. O topo anterior, né, você pode considerar agora que é aqui, só que ele não fez novo topo, né? Então, para mim, esse é o último topo mais relevante. Então, essa vai ser minha primeira referência, a região do 85 até o 80. Tem que perder aqui para eu começar a vender. Só se aqui perder com muita força, tá ligado? Perder com muita força, fizer um pullback legal, aí eu tenho um risco-retorno bom, sabe? Porque é o que eu falei, até ele vir aqui pro 79, dá tempo de eu melhorar o stop. Então é isso, meus queridos. Esses são meus cenários.